E aí tem uma curiosidade só que eu peguei no chat GPT, que foi uma espécie de definição. Ele mandou uma definição enorme, eu peguei o primeiro parágrafo e coloquei aqui, né? Porque todo mundo está acostumado a ouvir o termo mandala como uma coisa meio mística, tal. Pode até ser, não vou entrar nesse mérito, mas eu achei só simpático a gente chamar essa disposição circular, que eu vou colocar aqui. Eu achei interessante fazer essa comparação, essa analogia com a forma das mandalas, né? Slide 5, por favor, Carol, obrigado por ajudar. A gente tem uma tendência na prestação de serviços, isso é uma tendência humana, não é um vício organizacional ou de pessoas, né? A gente tem uma tendência a pedir serviço, né? Ou prestar serviço muito orientado para a parte do objeto do serviço prestado. Né? Vamos dizer que você contrata um personal trainer. Vamos tentar usar esse exemplo aqui. Sabe o carinha que vai na tua casa e te ajuda a malhar lá, porque você é preguiçoso? Isso é uma prestação de serviço. Alguém que presta um serviço porque ele tem um conhecimento, sabe fazer uma coisa, e ele vem até a tua residência e vai te ajudar. O serviço que você está contratando, o objeto central do serviço é aquele aconselhamento que ele te dá, aquela orientação que ele te dá. Ó, puxa esse negócio aqui, põe 10 quilos aqui, faz 3 séries de 20, sei lá. É isso que você está comprando, esse é o objeto do serviço. Tá? Essa tendência que a gente tem a focar no objeto central do serviço está presente nas relações de business to business, né? Que eu brinquei aqui de botar esses ícones aqui, ó. Quando uma empresa presta serviço para outra empresa, quando uma empresa presta serviço para uma pessoa, quando uma pessoa presta serviço para uma empresa, ou pessoas para pessoas. A gente carrega, a gente foca no aspecto central do serviço, no objeto do serviço prestado. Tá? Aí, pulando mais um. Meu ponto aqui, existem outros requerimentos na prestação de serviços que são meio tidos como normal ou simplesmente são negligenciados. Tá? Esse é meu ponto aqui, que a gente descubra uma maneira estruturada, listada. Quando eu falo estruturada, vamos dizer, listado. Tá? Eu fiz uma lista aqui para vocês, mas é claro que essa lista é dinâmica. Eu quero que vocês pensem no seguinte aqui, isso como sendo uma provocação, onde eu não estou trazendo nada de novo aqui para vocês. De um jeito ou de outro, essas preocupações que eu botei de maneira circular, elas já permeiam o nosso relacionamento. A gente tem um termo em inglês para isso que é taken as granted, tem assim, tomo como feito, ou não dou a mínima, ou relevo, ou negligencio, ou não, eu já faço isso. Provavelmente, vocês estão nessa última categoria, todos nós aqui somos prestadores de serviço. Nós, como desenvolvedores, que eu estou vendo que é a maior parte aqui hoje, nós, como executivos de uma empresa de planos, sei lá, a Ludmila está aqui com a gente, nós todos prestamos esse serviço, então, assim, já alerto vocês vão olhar coisas aqui, falam, não, mas isso eu já faço. Não, eu sei que você faz. Meu convite aqui é que a gente pense nisso de maneira estruturada, ok? Então, vamos lá. O que eu estou chamando da tal da mandala? Não é bonito, tá? Eu confesso que não é um desenho muito bonito, mas eu coloquei aqui, esta lista não é final, ela não é definitiva, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo de outros requerimentos que a gente toma como sendo embutidos, mas eles são contextuais. Olha só, vou usar um exemplo aqui dentro da empresa, uma área comercial ou uma área de cobrança, vamos dizer assim, que precisa
de uma lista das pessoas que estão atrasadas há 15 dias com as suas parcelas. Isso é um requerimento. Alguém me fala aqui, qual é o objeto central desse requerimento? Sem medo, não tem palpite errado, não tem pergunta boba, fica tranquilo, vamos conversando nisso aqui. Vocês entenderam o exemplo? Uma área de cobrança pede para a TI um relatório das pessoas que estão com 15 dias de atraso. Que tipo de requerimento é esse, nisso que eu estou falando aqui? Tá bom, deixa eu ajudar. Ele é contextual ou ele é objetivo ou central? Acho que é objetivo, né? Isso, é isso. Nós estamos pedindo um relatório de pessoas com atraso de 15 dias. O meu ponto é, a gente tende a focar nesse relatório. A gente tende a focar. Qual que é o meu requerimento central? O relatório. E o que eu quero dizer para vocês? E aí eu peço a atenção de todos aqui. Quando eu peço um requerimento central, provavelmente, em maior ou menor grau, eu estou pedindo, se eu sou a pessoa que quer o serviço, ou eu estou entregando, se eu sou a pessoa que presta o serviço, esses outros requerimentos em maior ou menor grau. Vocês estão me entendendo que não é só um relatório, há outros requerimentos contextuais que acompanham o requerimento central. Qual que é o meu convite aqui? Que a gente se habitue ao prestar serviço, ou que a gente se habitue ao contratar serviço, que a gente se habitue a pedir, ou entregar e pedir isso aí. Quando a gente é prestador, nós temos que pensar que há outras coisas que a gente está entregando junto com o objeto central. Tudo bem? Algum comentário até agora aqui? Eu vou ter que mudar essa reunião para segunda de manhã. Vou fazer o que o Renato falou. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Você passa um, Caio? Cara, você é o único que tem que ficar acordado hoje, tá? Você que está passando o slide para mim. Perdão, mas... Tranquilo, tranquilo. Esse primeiro requerimento contextual, que eu estou chamando aqui de integridade, é o seguinte, não é integridade do ponto de vista de correção ou de integridade moral, é integridade ele ser inteiro, ele estar completo. A palavra exatidão não é nem a palavra central aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Lembra daquele relatório das pessoas? Aí o cara da TI chega e fala assim, ó, ô Ludmila, sabe o relatório que você pediu das pessoas atrasadas aqui? Tá aqui. Tem de 4 empresas, mas tem 3 que esse relatório ainda não inclui. Aí, deu pau. Este relatório pode ter as colunas que ela pediu, mas ele não está inteiro. Tá? Alguém pode dar um outro exemplo de falta de integridade nesse exemplo do relatório? Dados inconsistentes? Não, isso não é integridade. Isso é um outro que nós vamos ver aqui para frente, mais para frente aqui na mandala. Ó, gente, vamos pensar. Por exemplo, não tem o telefone de cobrança da pessoa lá. Não, isso não é integridade. Isso é outra coisa. Nós vamos ver aqui para frente. Aqui, ó, estou falando de integridade.
eu peço um relatório. Se eu entregar de todo mundo certinho as colunas que ela pediu, mas falta a filial XPTO, não tem integridade, porque não está o relatório da empresa inteira. É um exemplo. Se eu entregar, por exemplo, olha, tá aqui todo mundo que está com 15 dias atrasados, só que é só de agosto para frente, porque julho para trás está em outro disco, não tem uma planilha, não está inteiro. Porque tem um cara que pode estar devendo desde janeiro, ele está devendo há 8 meses, sei lá, 6 meses, e esse cara não vai aparecer. Então, esse é o problema da integridade. Pessoal, para quem está fazendo anotação, estou vendo que está todo mundo vivamente interessado e anotando, isso aqui tem a ver com escopo, com alcance da entrega. Alguém pode dar um exemplo de integridade no exemplo do personal trainer? O que seria um personal trainer não integrando, não prestando serviço com a integridade necessária? Ele diz assim, olha, eu montei seus treinos, mas só de braço, eu não montei seus treinos de perna, porque, por exemplo, assim. Isso, não tem o dia da perna. Exato. Bom exemplo. Alguém quer dar algum outro exemplo? Acho que quando ele já faz talvez um treino, só que ele não pergunta para a pessoa o que ela está disposta a fazer, se ela quer perca de peso, hipertrofia ou qualquer outro tipo, assim, ele monta aleatoriamente lá. Assim. Daiane, promete para mim que você vai falar esse exemplo na hora que a gente chegar em conformidade. Ah, tá bom. Ótimo, Tudo bem. mas Alguém? sou eu, Renato. Tudo bom, Renatão? Mas, por exemplo, pensando que o treino de perna seja opcional, não caberia na integridade, no caso, né? No caso, quer dizer, eu pensaria assim, que, por exemplo, ele montou o treino de, sei lá, de braço, mas nesse treino faltou, sei lá, uma parte extremamente importante do braço, que seria, sei lá, o levantamento do bíceps. Não sei, talvez. Não sei o que você acha disso. Seria essa ideia ou não? Se caberia na integridade. Caberia. É que a coisa do ser opcional, o opcional é uma defesa contra o escopo, né? Se você falar assim, ó, eu sou teu personal trainer, aí depois de um mês você fala, escuta, eu vi que a gente só faz braço, peito e costas. Cadê perna? Aí eu falo para você, não, perna é opcional. Eu estou me defendendo com o opcional da integridade. Então você vai falar assim, ó, para mim, esse treino não está completo. Eu preciso malhar a perna. Então, vocês estão discutindo a integridade da prestação de serviço. O fato de ser opcional é no assunto de integridade, sim, você tem razão. Mas é uma questão de combinar. Se você é comprador desse serviço, você tem que dizer, ó, para eu considerar esse serviço íntegro, tem que ter um dia de perna na semana. Uhum. O que vale, no caso, é o conceito todo, né? Por exemplo, se eu pedir perna, braço para toda semana, aquele treino tem que vir, no caso. Isso. Né? Agora, se você é o personal trainer, você tem que... Lembra que eu falei aqui no começo que esse negócio é para a gente aprender a vender serviços, né? Prestar o serviço ou comprar, tomar o serviço. Então, aqui nesse mesmo exemplo que você está dando, se perna for opcional, você tem que avisar para quem você presta serviço. Olha, tem algumas coisas que são opcionais. Você vai querer ou não vai. E aí você está fechando a integridade da prestação do serviço. A gente fala muito em escopo, né? Mas é como se a gente fosse transformar esse negócio do personal trainer numa prestação de serviço e a gente usasse o termo escopo, aí você fala assim, ô treinador, faz um mês nós não malhamos perna. Aí você fala, perna está fora do escopo, entendeu? Mas é uma questão de discutir a integridade. Meu conselho para tudo que a gente discutir aqui hoje, se você está tomando o serviço de alguém, aprenda a pensar nessas 7 coisas. E outras, né? A gente pode escolher outros requerimentos, né? Para a vida, para o trabalho.
que se você presta um serviço, saiba que você sempre tem que entregar, não é só o relatório ou só a orientação para o seu aluno do personal trainer. Você tem que entregar todas essas coisas aqui. Essas coisas a gente não pede, não pensa em pedir e não pensa em entregar. Tá? Vamos lá. O Átila, por exemplo, nesse caso aí de relatório do personal trainer, por exemplo, relatório de acompanhamento, se não tivesse, por exemplo, ele de repente não mede a tua evolução dentro do treino, isso seria também uma falta de integridade? Seria. Se você como tomador do serviço, você entender que o acompanhamento é parte do trabalho, o cara não entregar isso é um problema de integridade da prestação do serviço dele. Não é que ele é desonesto, não é integridade moral, tá, gente? É integridade no sentido de íntegro, no sentido de totalidade, tá? Completo, serviço completo. Personal trainer que não tem a planilhinha e acompanhar e não mede a gordurinha e a cinturinha no começo lá e depois compara todo mês, esse serviço não está inteiro. Tá? Essa integridade, ela também pode ser associada à palavra integral, né? Exatamente. É o integral de inteiro. Tá. Tipo leite em pó integral. Tô brincando. Nossa, acha, mas me vê assim, é integral porque está completo nos seus componentes lá, assim, né? Eu nunca tinha Não, pensado é nisso. integral mesmo, é no sentido de ser completo. Completo. É completo, mas tem várias variedades assim de leite integral, né? Tem o integral com vitamina A, integral com outra vitamina. Então, se você for parar para ver, não é tão integral assim, né? Olha, gente, esse integral é no sentido de inteiro, né? Em inglês, integer é inteiro, que é o íntegro, integral. Tá? Acho assim, com os exemplos que o pessoal deu e com a sua explicação, eu vi que, assim, uma parte importante, assim, para, entre aspas, facilitar você prestar um serviço de forma integral, é não deixar nada subentendido com relação ao que compõe o seu serviço, né? Por Obrigado. exemplo, Tá essa questão o que está meio que subentendido que um personal tem que fazer? Ir para academia com você e te passar o treino? Não, está subentendido que ele vai te dar um acompanhamento, que ele vai te dar dicas, né? Então, eu acho que é por aí, né? Exatamente, bom exemplo. Você discutir com clareza todos esses 7 aspectos no início. Olha só, gente, eu vou repetir. É importante você dar atenção para esses 7 aspectos, esses requerimentos, vamos dizer, contextuais ou orgânicos do requerimento central. Isso vale para quem está recebendo o serviço e também tem que ser uma preocupação de quem presta o serviço. Se você vai contratar um serviço e o cara não vem com essa conversa, pense você nesses 7 itens como tomador, como comprador do serviço. Se você presta serviço para alguém e o teu cliente só quer saber do relatório, não, fala, vamos discutir os aspectos de integridade? Qual é o escopo? São todas as filiais do Grupo SAF ou só as que estão na Bahia, fora do estado, não estão no escopo? Vamos discutir a confiabilidade, vamos discutir a disponibilidade, vamos discutir, entendeu? Como prestador, eu já estou aí, Ludmila, eu vi. A gente, como prestador, se o nosso cliente não sabe comprar assim, nós temos que aprender a vender assim. E nós, como compradores, tomadores, se nosso prestador não sabe prestar serviço assim, nós temos que levar o nosso pedido considerando. Gente, isso vale para relações pessoais, para relações de comércio simples, de prestação de serviço, de colaboração entre amigos e por aí. Ludmila. Não, eu ia contribuir com isso, eu estou fazendo sempre um paralelo, né, com a nossa prestação de serviço aqui, aí tem a ver com o que o cara falou, né,
Está bem definido, bem claro, na verdade. Lá na definição do escopo para vocês, como um sistema, para a gente, dentro do contrato, né? E não só o contrato ali assinou, eu preciso, como a gente faz, a gente confirma isso o tempo inteiro com o cliente, ele está ciente do que está ali, porque muitas vezes eles esperam algo a mais que não está no contrato, isso é muito importante. E eu também enxerguei a entrega entre setores, sabe, a integridade, assim, de responsabilidades dentro de um contrato nosso, por exemplo, sabe, quando não está muito bem definido, assim, a gente pode falhar na integridade, em entregar a integridade, que tem a ver com processos, né, bem definidos. Então, quando você falou aí das relações, aí me veio isso, os setores, ali, as pessoas, né, que integram isso tudo, a entrega. Quando a gente acabar esses 6 que faltam aqui, eu tenho a ideia de um carimbo, uma brincadeira, que um carimbo. Se a gente pudesse carimbar o processo, estou te pedindo um negócio, aí tem um carimbo com essas 7 coisas, e eu dizendo só, olha como a vida ficaria melhor, se quando, é claro que ninguém vai fazer isso, ou pode até fazer, mas quando uma área, como você falou, Lumina, presta serviço para uma outra dentro da empresa, e aí tem assim, ó, a mandalinha, o carimbinho da qualidade. E aí tem assim, ó, não precisa sofisticar. 3 respostas possíveis. Isso para mim é primário, não é secundário ou não se aplica. Para não sofrer com escalas e coisas. Olha que lindo um carimbinho. Nós vamos chegar no teu carimbinho aqui, Ludmila, você vai ver que legal. A gente tem que ter esse carimbo na cabeça. Ou estruturar isso numa área de compras. Ou estruturar isso, porque olha só, tudo que tem medida numérica está coberto pelo método que a gente chama de SLA, que é o Acordo de Nível de Serviço, que está tão em voga no mundo já há tipo 25 anos falando nisso. Já é uma coisa consagrada o SLA. E para coisa que é subjetiva? Né? Então vamos lá. Segue. Ótimo, Ludmila, nós vamos falar disso ali no final do... Confiabilidade. Olha só, tem um comentário aqui. A confiabilidade é frequentemente vista como sinônimo de exatidão. Acho que está incluído, mas, no entanto, também pode-se dizer que a informação, por exemplo, é confiável se ela for considerada verdadeira e confiável. Então, não é só sobre exatidão, é sobre legitimidade, confiabilidade, eu não gosto dessa palavra aqui, porque eu tenho um negócio só para ele. Mas vamos dizer assim, vamos voltar para aquele negócio do relatório? Vamos voltar. Tá aqui o relatório das pessoas que estão com 15 dias de atraso, só que é o seguinte, todo mundo que tem mais de 30 dias está somado igual as parcelas. Tem um problema, tem um erro na fórmula, que eu estou empilhando todo mundo com mais de 30 dias, eu não somo da terceira parcela em diante. O que adianta? Aí você fala assim, aí o cara fala assim, mas assim não, aí você fala, não, assim não tá bom. Não, mas todas as filiais estão aí. Não interessa. Você está falando que o seu produto tem integridade, mas ele não é confiável. Ok? Alguém quer me ajudar a dar mais exemplos? Para eu não também ficar só falando de relatório de caloteiro e personal trainer. Renato, quer contribuir? Você que está forte e grandão e não pula o dia da perna? Você tá meio com ideia fixa nesse negócio, Atila. O cara veio aqui hoje me torturar, né? O que o cara tá te dando, Atila, pra você tá com essa ideia tão fixa, né? Me dando dor. Hoje eu vou ter que fazer omelete de Dorflex, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui? Quem está falando? Está baixinho? Está ouvindo bem? Não. Tá baixo, Wesley. Melhorou? Melhorou. Confiabilidade com... Não sei se tem relação, né? Mas um exemplo voltando ao personal.
um personal está acima do peso ou muito abaixo do peso. Envolve isso também, a confiabilidade? Essa pergunta é capciosa. Se ao exercer o juízo sobre a competência do cara, você tem na tua cabeça esse parâmetro, você pode dizer que ele não é confiável, porque ele não faz para ele mesmo. Mas esse julgamento pode estar equivocado. É o cardiologista que fuma. É o cara que é um cancerologista competente, salva vidas, mas ele tem um vício, ele fuma. Você não pode julgar por esse parâmetro, né? Eu diria que o cara não vai te entregar confiabilidade se depois de um mês treinando, ele te causou uma lesão que te leva a pensar que uma imperícia no método dele está te gerando um resultado errado. Seria o equivalente a uma má soma num relatório ou uma fórmula aplicada errado. Olha só, vamos falar claro. Hoje eu vou cancelar e vou mandar embora todos os funcionários que faltaram mais de 3 vezes sem justificativa esse semestre. Fábio, me dá a lista. Aí tá lá. Renato, 4. Renato vai dançar. Aí tem o Glauber, 2, pá. Aí tem o Cairo com 3. Fábio, isso é emprego. Posso mandar embora? Renato, você está despedido. Tchau. Se esse relatório não for confiável, se o controle que o Fábio faz, o Cairo que tinha ter sido mandado, porque o Cairo tem 4, mas só tem 3 registrados. Esse é um relatório com problema de confiabilidade. Tá? Ok? Ótimo. Só adicionando um exemplo também, acredito que pode contribuir. Por exemplo, a gente tem aqui o processo de importação de dados, né? E aí, por exemplo, tem lá o valor das parcelas. E aí eu vejo que tem, sei lá, 5 parcelas com valores de R$300, por exemplo. E eu vejo que o restante é R$29,90. Então, ou seja, pode ser que aconteceu algum problema que afete essa confiabilidade. O que eu tenho que fazer? Tenho que falar com o responsável lá da empresa e perguntar, é realmente isso? Então, eu acredito que possa ser confiabilidade também, né? Em alguns casos, realmente é problema na hora de exportar os dados para mim, né? Então... Esse é um ótimo exemplo. Sim, pode ser confiabilidade. Confiabilidade. Escuta, tem programador na sala aqui, eu estou vendo que não é pouco. Ludmila, você sabe o que é uma contagem hash? Já ouviu falar disso? No hash, não. Apesar de ser... O hash é um negócio, uma coisa de programador, que é assim, ó, você tem que mandar um arquivo de um lugar para o outro. Aí você pega lá, faz um programinha lá, coisa de código, que conta, faz uma sominha idiota de cada bytezinho que tem nesse arquivo. Não sei se dentro dele tem texto, tem número e tal, mas cada fraçãozinha dá um número desse tamanho. Aí eu mando o arquivo de um computador para o outro, ou de um disco para o outro. Quando chega lá, tem uma instrução, e eu falo assim, ó, aqui a soma deu 32.879. Aí chega lá, ele faz a soma de novo. Se o número deu certo, é porque o arquivo, muito provavelmente, chegou como lá? Íntegro ou a cópia foi confiável? Qual dos dois casos? Essa técnica de somar o que vai e somar o que chega. Íntegro, inteiro, E confiável? Exato. Se eu checar os dados... A técnica da soma na saída e soma na chegada verifica tanto confiabilidade do transporte como a integridade do objeto transportado. Sim. Quando a gente migra, uma técnica de migração é assim, você faz estou migrando 5 anos de movimento.
Não me interessa, eu faço uma soma burra, a gente chama de soma burra, faz uma soma burra de todas as parcelas, de todos os clientes, vencidas, não vencidas, não interessa, é uma soma burra. É só uma soma de todas as linhas que estão lá. Aí eu migo. Quando eu chego lá, eu faço outra soma burra. Se der igual, é sinal que o transporte é confiável e que o objeto transportado tem integridade. Porque o serviço de migrar é feito em proteger o objeto migrado e transportar direitinho. Tá? Então, eu estou fazendo essas provocações para a gente pensar de maneira estruturada, então, também nesse negócio aqui. Perfeito. Isso daí é Já estamos em todo no Pix. o processo pensando na gente aqui também, sempre pensando nos meus exemplos. Isso. Ashley, isso aí é usado no Pix. No final, um dos últimos dígitos do Pix é uma conta hash de todos os bytes da linha ali do copia e cola. Gente, o dígito verificador, base 10, base 100, base 9, base 11, essas técnicas de dígito verificador, é uma soma. Né? O boleto tem hash. Né? Sabe o CPF? 3 grupos de 3 dígitos, e aí tem hífen 2. Aquele 2 é resultado de uma conta. Se você errou um no meio, a conta não bate. Você tem que ser muito azarado ou sortudo de errar num lugar e errar 1 em 100 daquele número que faz o controle. É o tal do dígito de controle. Átila, esses dois conceitos, né, de confiabilidade e integridade, são aplicados na blockchain, né? Sim. A blockchain é uma maneira sofisticada de garantir. Eles se vendem mais com confiabilidade do que com integridade. Com integridade. A integridade para eles é intrínseca, é uma qualidade intrínseca, e a confiabilidade é um valor. Tá? Legal, O legal esse conceito. protocolo HTTPS também funciona assim, com chave hash. Com chave hash. Quem lembra do que é paridade par e paridade ímpar? Quem lembra disso? Vocês estiveram na faculdade. O pessoal que fez TI aí. Alguém lembra? Só fala que lembra ou não lembra. Pelo amor de Deus. Agora, nessa altura, vocês falarem não lembro, eu já estou feliz. Não quero acordar quem está dormindo, mas... Alguém lembra do que é paridade par e paridade ímpar? Ninguém sabe o que é bit de paridade? Bit de paridade. Você tem uma cadeia de bytes, você conta bits levantados, e ele é 1 ou 0 se o número for par ou ímpar. É um jeito de checar bit a bit a integridade, e não como o hash, que o hash conta o byte inteiro. Eu vou ligar lá para o coordenador da FIP, viu? Ninguém lembrou de bit de paridade. Misericórdia, faz isso não, senão eles vão pedir para a gente voltar para a faculdade. Vou falar com o Fábio. Eu falei, o pessoal não lembra o que é bit de paridade. Um exercício simpático é vocês fazerem para brincar em C, fazer um programinha, dá para fazer em 2 linhas, em 3 linhas, um programa em C, que te dá um número hash de um arquivo de qualquer tipo, binário, texto, tá bem legal. Enquanto o Glauber muda a página, eu vou voltar para o exemplo, porque ninguém está dando exemplo melhor, então eu vou usar o mesmo. Ludmila, você pediu para a gente um relatório de pessoas atrasadas com mais que 15 dias, está pronto, viu? Aí você fala, onde que eu pego? Então esse é o problema. Tem um endereço lá na internet que exatamente de segunda para cá, ele não está aceitando login, porque a gente mudou o jeito de acessar, e agora a gente está ligando o LDAP, aí o cara começa a falar aquelas coisas que você não entende, aí você fala assim, então, tá pronto, viu? Olha, eu tenho até um print daqui do seu relatório, olha como tem tudo que você quer, integridade, olha como a conta está certinha, confiabilidade.
Só que, puta, você só vai poder pegar semana que vem, porque a URL caiu. Este é um problema de disponibilidade. Qual é o meu ponto aqui? Não basta estar inteiro nem correto, tem que estar disponível. Tá vendo essa conversa como vai ficando boa, gente? Não basta estar inteiro, não basta estar correto, tem que estar disponível. De novo, vamos nos habituar a pedir esses requerimentos para o personal trainer, para qualquer prestador de serviço, para o cara que você vai encomendar software, para a tua área de TI. Vocês de TI, vamos levar a nossa qualidade para um nível onde, mesmo que o usuário não esteja pensando, a gente tem esse negócio gravado na nossa cabeça. Essa é a provocação dessa conversa aqui. Tá? Alguma coisa para comentar em disponibilidade? As coisas ou produtos do serviço estarem disponíveis para ser acessado quando necessário ou desejado. Alguém sabe por que está escrito necessário ou desejado aqui? Se você pensa quando necessário ou desejado, você tira do prestador o mérito, o juízo de quando a disponibilidade é feita. Isso aqui não está escrito por acaso, tá? Não é o prestador que delibera sobre necessidade ou desejo. Esse juízo não é por conta do prestador do serviço. Disponibilidade é uma regra de requerente, é um requerimento, não é um benefício do serviço. Vocês estão entendendo que eu estou querendo mudar o mindset da gente. Desculpa usar a palavra que está na moda, tá? Pedro Henrique Queiroz Menezes está participando. Quer falar alguma coisa ou entrou? Acho que caiu e entrou novamente. Tá. Algum comentário aqui? Disponibilidade? Ficou fácil entender? Alguém tem algum exemplo? Qual é o exemplo que todo mundo já passou a porrinhação na vida? Por favor, mostra para mim que vocês gostam de mim e estão acordados. Tem um exemplo de prestação de serviço que todo mundo consome. Empresa, pessoa. Eu tenho um exemplo. Do Zap. Todo mundo. Uma vez eu fui emitir a nota fiscal e o sistema o sistema da prefeitura ficou a manhã inteira fora de serviço. E eu tinha que emitir a nota naquele dia. A nota sai certo? Sai. A nota sai completa? Sai. Mas está indisponível. E banco, né, Átila? Eu penso muito em questões bancárias, né, assim. Banco, internet. Gente, o pior, Vivo, Net, Claro, essa coisa de internet a gente não estaria aqui se a gente não tivesse disponibilidade. Pessoal, quando eu compro, ótimo exemplo, quando eu compro internet da Claro e eu não consigo me conectar, qual dessas três integridade, confiabilidade ou disponibilidade? É engraçado, né? Dá uma impressão, Átila, de confusão entre confiabilidade e disponibilidade, né? Porque esse, vamos dizer, secundariamente também é assim, estou tentando me logar, mas eu estou sem internet. É um problema de disponibilidade. Tá? É um problema de disponibilidade. Também você pode dizer, o meu prestador não é confiável, porque quando eu preciso, não tem. Mas isso não é a confiabilidade do serviço, é a confiabilidade do prestador como uma qualidade moral do cara, ou qualidade, vamos dizer, da empresa. Renato, você tem razão. Eu consideraria que os dois existem, mas nesse caso da NET ficar indisponível, para mim é disponibilidade. Ludmila. A não ser quando você é caloteiro, que nem eu fui. Não, a eficácia dele foi tão alta que ele, em 15 dias, bloqueou minha internet porque eu não tinha pago a conta. Eu diria que foi eficiência, mas é isso aí.
Eficácia seria ele não deixar ninguém que não paga acessar. E eficiência é acertar direitinho, que faz 10 dias não pago. A gente vai chegar lá. Ludmila, fala. Não, eu ia compartilhar, já que você está perguntando de exemplos, porque eu estou adorando esse mandala, e eu vou, com a sua autorização, querer replicar algo aqui internamente, ligado à qualidade. Pensando no nosso serviço, né? A gente tem o serviço funeral, aí eu falo da integridade. Você pediu um exemplo, então eu estou fazendo o paralelo, né? A integridade do meu contrato dizer que eu atendo só até a preparação, por exemplo, não levo para lá, né? Não seria íntegro. Então, o meu contrato contempla tudo. Confiabilidade é se eu tenho, por exemplo, uma urna de qualidade que na hora lá não vai dar um problema, quebrar. O fundo não cai. Né? E disponibilidade eu tenho que estar disponível para atendimento, né? Provavelmente, a disponibilidade, no caso dessa prestação de serviço, é ter pessoal treinado e adequado ao alcance do desejo do cliente se comunicar. Exatamente. Aí eu estou fazendo esse paralelo. Qual que é o evento disparador? O evento que você não controla, que é o momento em que há o desejo do contato. Você não controla isso. Mas você tem que estar pronta para responder. Literalmente. É isso aí. Como exemplo, eu estou seguindo a mandala aqui para a gente. Então, só para compartilhar com você. Tá bom. Vamos voltar lá no exemplo, enquanto ele vira a página. Ludmila, sabe aquele relatório que você pediu? Primeiro estava errado porque não tinha todas as filiais, agora tá todas as filiais. Depois a gente achou um erro na fórmula, ele estava somando errado as parcelas em atraso. Já arrumei, tá? E lembra aquela URL que caiu? Lembra dela? Caiu a URL, você não conseguia? Já arrumamos a URL. Agora você e todo mundo que tiver essa URL pode ver as pessoas que estão em atraso. Qual é esse problema? Confidencialidade. As coisas ou produtos de um serviço estarem disponíveis apenas para interessados autorizados. Essas palavras não estão aí por acaso. Apenas. Tão e tão somente interessados autorizados. Ah, mas se o cara quiser pegar o relatório para fazer uma mala direta, ele não é um interessado. Não, ele é um interessado. Ele tem uma má intenção. Ele tem um interesse nefasto, negativo ou desonesto. Mas ele é um interessado. As palavras não estão aí por acaso. Mas ele é um interessado não autorizado. Por isso que a gente faz uma proteção por senha. Ah? Algum comentário? Algum exemplo? Pensando no exemplo do personal, Átila, como é que poderia se encaixar algo de confidencialidade na realidade dele? Assim, vou te dar um puta de um exemplo bom. Peso, né? Ficar falando peso para as pessoas. Não, cara, eu não sei como é que tá por aí onde vocês moram. Aqui tá uma frescura assim. Hoje, todo mundo quer ter presença e engajamento na rede social. E o cara vive de Instagram e Facebook para vender seus serviços. Abriram, né? Abri, ótimo. Tá. Não sei quem chegou. Tá bom. Então, olha só. O cara vai na tua casa e dá um treinamento, ou você vai com ele... tá bom, acho que a Maísa entrou aí, Maísa. Muito bem, obrigado. Vamos acompanhar. Nós estamos ainda estamos na metade da mandala aqui, a gente vai revisar. Bem-vindo que entrou agora aí. Pode entrar, Maísa, fica à vontade. A gente está antes da metade, aqui na metade da mandala. Vamos seguir que nós vamos revisar. Esse exemplo do personal trainer é excelente, porque o cara vem na tua casa, fotografa você, a sua casa, fotografa a sua intimidade e posta no Instagram.
para quem é bonito, magro e fortão, beleza. Para um tiozinho que está na casa dele, mostra o cofrinho e sai o cofrinho dele no Instagram, é um horror. É um horror. Então, assim, como tomador, quando esse cara que veio me torturar aqui hoje, eu falei assim, ó, mano, você foi bem indicado, lá o sobrinho conhece, minha namorada conhece, obrigado. Se você botar foto minha, ou aqui da minha casa, na internet, eu vou na sua casa, mato o seu cachorro, a sua família, e toco fogo na sua casa. Deixei claro para ele que confidencialidade é um requerimento contextual da prestação de serviço. Tá? Por exemplo, essa semana, a minha namorada aqui levou nossos 2 cachorros, o dela e o meu, para o pet shop novo. Primeira coisa que eu vi a foto do meu cachorro, com aquela gravata idiota, que o meu cachorro não é palhaço, no Instagram, lá do pet shop. Se fosse... É meu cachorro, não vou brigar, né? Mas se fosse um filho meu, eu ia sair na cena. Boa, né? Então, confidencialidade é um negócio muito sério. Né? A gente lida, por exemplo, na indústria do luto, a gente lida com dados confidenciais. Tá? A gente tem que tomar... Átila, a confidencialidade bem simples para exemplificar do luto é a foto na preparação de corpo, por exemplo. Que foto vazou, na preparação de corpo. Né? Isso é um horror. Né? Eu fui CIO do CDB, que é um laboratório importante aqui de São Paulo, né? E uma dessas personalidades da televisão fez ela fazia os exames de acompanhamento, e ela teve uma filha com necessidades especiais lá, tal, né? E o pré-natal dela foi feito no CDB. E um funcionário do call center, que tinha acesso a imagens do laboratório e laudo, postou no Facebook como furo. Nossa. Você não tem ideia do dinheiro que foi com o advogado, isso e... Isso é um problema de confidencialidade, seríssimo. Seguindo com o nosso exemplo. Ludmila, sabe aquele relatório que você pediu das pessoas com 15 dias de atraso, que não estava saindo todas as filiais, que você falou que eu tinha um problema de integridade? Eu arrumei aquilo, tá? Agora estão todas as filiais. Mas aí, você também descobriu que tinha um erro na fórmula, e estava somando erradas as parcelas. Era um problema de confiabilidade, você me falou. Eu arrumei a fórmula. Aí, lembra que a URL, o endereço na internet, para você pegar o relatório, tinha caído o servidor? Arrumei. Aí, quando eu arrumei, você foi me encher dizendo que todo mundo podia pegar o relatório. Você é chata, né? Arrumei, botei a autenticação com usuário e senha. Atendi o tal do seu requerimento de confidencialidade. Tá bom. Tá contente agora? Só tem um probleminha aqui, né? Aí você fala, tá o nome e o telefone do caloteiro. Tem LGPD agora, a gente não pode veicular dado pessoal que permita identificar. Aí eu tenho que tirar essas colunas para dar conformidade ao conjunto de regras da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Eu quero dar uma palavra sobre conformidade, ou a palavra mais gostosa, que está na moda, que é compliance. Compliance é mais legal, está na moda. Todo mundo adora falar compliance. Compliance é você comply to. É você estar em conformidade com um conjunto de regras que você reconheça como legítimo. Vocês se lembram? Ludmila, você é cliente, você tem que usar de exemplo. Pessoal, eu quero boleto, tá? Eu quero que o ERP emita boleto. Aí a gente pega e monta o boleto.
Aí você fala, vocês são loucos? O boleto tem que ser registrado. Desde 2017, lá 18, o boleto agora precisa ser registrado. Aí a gente cria e envia o boleto para registro. E o que eu estou fazendo aqui? Exigir um boleto que ele seja registrado é atender a uma regra do Banco Central. Isso é compliance. Compliance, né? Vou abrir. Tem gente que fala, nossa, eu vou abrir um compliance, porque o cara falou palavrão, não sei aonde. Não, compliance é conformidade, estar em conformidade a um conjunto qualquer de regras. Olha só, pode ser do governo, pode ser de uma entidade de classe, pode ser de uma lei nova de proteção de dados, pode ser um regulamento interno da empresa, pode ser o desejo dos acionistas. Tudo isso é compliance. Vamos parar de pensar que compliance e conformidade é só com lei. Não, é com qualquer conjunto de regras que eu reconheço e obedeço. Quando o meu carro não tem pisca-alerta e não tem triângulo, eu não estou em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Tá? É conformidade. Quando eu chego atrasado todo dia na empresa, não é a CLT que manda eu chegar às 8h30. É a empresa que atribui essa regra. Não é a esfera federal, municipal ou estadual do governo ou o sindicato. Não. Isso é a empresa. A empresa combinou um jogo, falou assim, aqui a gente começa às 8h30. Se todo dia eu chego às 8h40, eu não estou em conformidade. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aqui sobre conformidade? Ou ainda, pergunta um pouquinho mais cabeluda, por que o exemplo do nome, o RG, que é dado pessoal, é conformidade e não confidencialidade? Renato, você está falando com a gente. Desculpa, Atila, não estou. Não, pensei que eu vi mexendo a boca, achei que estava no mudo. Atila, talvez porque a confidencialidade ela está inserida dentro da lei deste caso, né? Exatamente. Obrigado. A gente tem que estar conforme a lei, né? Estar em conformidade com a lei, e ela lá está especificando confidencialidade, né? Então, que nem no exemplo que o Renato deu, né? De disponibilidade com confiabilidade, o que é primário aqui é a conformidade, no exemplo da LGPD. É estar em conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem ia falar alguma coisa? Daiane, você falou alguma coisa? Eu ia comentar o que o Caio falou mesmo, mas como que a conformidade, no caso, existe a lei do LGPD, e aí ela está dentro, né, da conformidade, então por isso que esses dados seriam... É que neste caso, a lei versa sobre confidencialidade, por coincidência. Que nem no caso do boleto. A lei do boleto não é de confidencialidade, mas o boleto registrado é uma questão de compliance. LGPD é uma questão de compliance. É que, por acaso, a LGPD é um conjunto de regras que fala sobre confidencialidade e proteção de dados pessoais, ok? É até interessante esse exemplo, Atila, porque imaginar que teve que criar uma lei para garantir, né, uma coisa que a gente está trazendo aqui, né, para que seja feita de forma intrínseca, assim, né, mas o que não era um caso nas empresas que tratavam de dados e tudo mais, né. Até a época que vocês foram formados e por 20 anos antes, tinha um negócio na administração e na computação moderna, na economia de business, assim, né, e nas escolas de administração e nas pós-graduações, que era esse mantrinha idiota, assim, o dado é tudo, o dado é o maior patrimônio da empresa, a empresa é orientada ao dado, né, não sei o quê. Deixa eu falar um negócio para vocês, o dado pessoal não é da empresa, os dados do seu cliente são do cliente,
E agora tem lei para isso. A Europa saiu na frente com o GDPR, né? E a gente fez uma lei muito elegante, baseada na GDPR, mas com uma redação muito bem feita, né? Que é a LGPD, que garante a privacidade dos dados e legitimiza a autoridade e a propriedade do dado pelo dono do dado, que é a pessoa. De jogador de futebol. Quando você tem os dados de alguém para você emitir uma fatura ou para fazer uma propaganda, você tem uma custódia, você está cuidando dos dados do cara. Isso te dá mais obrigações agora, tantas obrigações como os direitos que você acha que tem, né? Então isso é muito importante, essa diferenciação. Alguém aí já viu ou participou de qualquer discussão na faculdade, no trabalho, da diferença entre eficácia e eficiência? Alguém pode estabelecer essa diferença para mim? A eficiência é quando a gente consegue fazer alguma coisa. Volta, Caio. Olha o spoiler aí. Fala, desculpa. Quem estava falando? A Daiane. Eficiência é quando a gente faz uma coisa com menos custo, menos gastos, né? E a eficácia já é o contrário disso. Não é o contrário. É outra coisa. Seria mais... que consegue, né, alcançar o resultado dessa parte Então, eu concordo com você que você fazer de maneira eficiente é fazer otimizando o recurso, atingir o maior resultado, o melhor resultado possível, com o menor consumo de recurso. Um carro é eficiente, em termos de consumo, se ele anda mais quilômetros com menos combustível. Né? Sabe o tal do consumo? É a medida da eficiência do motor em relação ao consumo. Esse é o conceito. Tá? Por exemplo, qual é a eficiência de um eletrodoméstico? Um eletrodoméstico que se propõe a transformar a energia elétrica em modificações térmicas, mais conhecido como geladeira, se ele consegue movimentar escalas de calor com menos watts consumidos, ele é mais ou menos eficiente. Isso é eficiência. Tá, e o que é eficácia? A eficácia é atingir o objetivo proposto, né? Isso. Se a geladeira gela e o bife não estraga, consumindo 1000 watts ou 100 watts, as duas geladeiras são eficazes. Mas a geladeira que consome só 100 watts é mais eficiente. Então, essa discussão não tem fim, todo mundo tem uma definição elegante, e eu descobri que as duas melhores definições são fazer o que precisa e fazer direito. Esse é o jeito mais fácil da gente pensar nisso. Pode mudar aí, pode mudar para as duas. Tá? Executar o que precisa ser feito e executar bem. Tem uma diferença. Alguém pode me dar um exemplo onde eficiência é mais importante que eficácia? Eu acho que na nossa área mesmo aqui de desenvolvimento, a gente pode fazer, talvez, por exemplo, um relatório, só que esse relatório, ele tem, sei lá, 1000 linhas lá, faz consultas em várias APIs, demora 1 hora para poder carregar, ele vai fazer, né? Mas não vai ter tanta eficácia, né? Não vai ser eficiente. Não, se o relatório sair certo, ele é eficiente, ele é eficaz. Se ele consumir 70% da memória e durar 2 horas para sair, ele não é eficiente. Eficiente está ligado ao consumo de recurso. E eficácia está ligado ao objetivo ser ou não atendido. Isso, então eu vou entregar o relatório, vai ter eficácia, porém não vai ser eficiente. Então eu vou repetir minha pergunta, Daiane. Qual é a situação onde eficiência é mais importante que eficácia? Eu acho que eficácia não é importante. Uhum. Mas qual a situação onde eficiência
é primário e eficácia é secundário e eficiência é primário? Eu diria que, por exemplo, num serviço médico, você está salvando a vida na emergência de uma pessoa que tomou um tiro. Eu não vou conseguir fechar a veia do cara para ele parar de sangrar, mas eu vou evitar que ele morra fazendo isso da forma mais rápida possível e a eficácia ali se o seu requerimento é o cara não morrer, é isso aí. Você quer ver um jeito de pensar onde eficiência se sobrepõe à eficácia? Em ambientes de pouco orçamento. No ambiente onde tenho pouco recurso material, humano, computacional, onde eu tenho pouco recurso, eu preciso ser mais eficiente. Não quer dizer que eu não tenho que ser eficaz. Né? Tem uma máxima no desenvolvimento de software, né? Assim, qualidade, prazo e preço. Escolha 2. Não é preciso pensar nisso. Mas tá aí, eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem. Eficácia é fazer o que precisa. Tá? Legal, Átila, esse exemplo que você deu. Me lembrou de um momento de uma série que todo mundo aqui conhece, que já passou na TV aberta, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Ele está procurando fazer identidades falsas para ir para um show que é depois das 10h30 da noite, né? Daí ele chega lá no cara que faz as identidades falsas e ele dá 3 opções, que é justamente o que você falou. Ele, pode ser barato e rápido, mas não vai ser bom. Pode ser bom e barato, mas não vai ser rápido. E pode ser bom e pode ser rápido, mas não vai ser barato. Então, ele dá 3 possibilidades e ele só pode escolher 2 dentro delas, né? Assim, é bem o que você falou, legal. Tudo bem. Pessoal, qual que é a provocação aqui? Tanto a gente que vai contratar o serviço de alguém, ou vai receber o serviço de uma outra área, ou vai prestar serviço para uma outra área. Por exemplo, o time do Renato, que é o que está aqui dentro da Invita, ele é um time de prestadores de serviço de múltiplas frentes. Então, eles prestam serviços, vamos dizer, contábeis para a gente, para nós da Invita Software, que é outra empresa do grupo. Quando eu olho para esses serviços, eu posso avaliar o serviço do Renato olhando para esses 7 aspectos. Olha, a Elaine me entrega a relação de coisa que eu tenho para pagar certinho, mas nunca no dia marcado. Qual problema é esse? Eficiência. Não. Disponibilidade. Disponibilidade, não mais nada. Eu falei sobre não entregar na data. A Elaine me entrega, ela deve estar aí, né? Elaine, você está me ouvindo? Estou sim, Átila. A Elaine tá aproveitando para te criticar, hein, Elaine? A Elaine passa. Só estou observando. Ela passa para mim a lista de todas as pessoas que estão com mais de 3 atrasos, ou que atrasam para trás. Só que ela manda isso aí com cópia para a minha equipe inteira. Qual é esse problema? Confidencialidade. Tá bom. A Elaine me manda uma relação de contas a pagar, mas não tem um mês que bate. Aí eu falo, paga, e acho que ali está escrito que eu vou pagar 10 mil para o Google, mas nunca é 10 mil, sempre é 11, é 12. O que é esse problema? Confiabilidade. Muito bom. A Elaine não tem um mês que não fica faltando 2, 3 despesas. Puta, eu peço tudo, Elaine, tudo que a gente pagou esse mês. Aí eu falo, só isso? Ela fala, esqueci o Google, não está aí, tem mais 60 mil. O que é esse problema? Integridade. Obrigado. A Elaine entrega o relatório, que é uma maravilha. Preciso, na data, tudo é lindo. Só que assim, demora 20 dias para entregar. Eficaz. Liga para todo mundo, pergunta para o Fábio.
Fábio não tá, chama o Felipe. Aí a Aline que tem que mandar, aí a planilha. Elaine, para! O que é esse problema, gente? Eficiência. Eficiência. Ela entrega o relatório, mas para ela entregar custa pra caramba. Tem um nível de sofrimento, ela faz o que precisa, mas não faz bem. Elaine, tudo brincadeira, tá? A Elaine é o exemplo das 7 coisas ali, viu? Quero só lembrar... Então não usa exemplos reais, ô Átila. Ó... Brincadeira, não usa exemplos reais. Usa o que você quer ver? Por exemplo, todo mundo recebe o salário em dia. Isso é um exemplo do quê? Disponibilidade. Disponibilidade. O salário vem certo. É exemplo do quê? Confiabilidade. O salário, todo mundo foi pago. Não ficou ninguém. Mas vem certo, é confiabilidade ou conformidade? Não, veja. É os dois. É os dois. Mas se a gente pensa assim, todo mundo que tem que receber, recebeu, antes de mais nada, é integridade e escopo. Você não pode excluir um funcionário. Agora, que a lei não deixa você não pagar, que é um problema de conformidade, tudo bem, mas é secundário. Não quer dizer que não é importante. Mas a gente tem que saber organizar a nossa entrega e o que a gente pede, olhando para esses 7 aspectos. Essa é a minha... Ou então, Átila, a falta de conformidade seria se paga depois do 5º dia útil, por exemplo. Isso é um problema de conformidade. Porque tem regra que ambas as partes concordaram em aceitar. Vamos combinar? Eu te pago todo dia 10. E aí eu aceitei, dia 10 eu conto com isso. Então quer dizer que se você não paga, você não é confiável. Não, você pode até não ser confiável, mas antes de mais nada, você cometeu um pecado contra a nossa combinação. Que você não é confiável, é um juízo de valor sobre a sua prática. É outro conceito. Entendeu a provocação aqui? Tudo bem? Algum comentário que eu quero mostrar um último slide muito valioso. E aí a gente conversa quanto ou o que vocês quiserem. Alguma dúvida, alguma... Imagina, cada um faz isso como quer, ou usa essa bolinha, essa estrelinha, ou usa... Imagina que isso aqui é um carimbo. Eu não estou pedindo para vocês mandarem fazer um carimbo. Eu acho genial. Mas imagina que quando você vai pedir um serviço para alguém interno ou externo, você escreve nessa coluna da direita, gente, primário, secundário ou não se aplica. Sem sofisticar. Se você pede, sabe aquele relatório da Ludmilla, que nós estamos malhando no exemplo, do relatório do atrasado? Se ela escrever que confidencialidade para ela não é um problema, ela bota como secundário, mas a disponibilidade é primária, e a integridade primária, antes de entregar para ela com a URL dando pau e faltando as empresas do Espírito Santo, eu já não entregaria, porque eu recebi esse carimbo aqui, do que ela considera primário, o que ela considera secundário e o que não se aplica. Tá? Não vai servir para tudo, algumas coisas não são essas 7, mas tem alguma outra, tem coisas mais sofisticadas, tem coisas mais bestas, mas isso aqui é o que eu chamo de um bom começo, tá, gente? Se você se habituar com essa lista para pedir serviço para alguém ou para oferecer, imagina, a Maísa está aí, né, Maísa? Não sei se ela está aí, você saiu. A Maísa é uma prestadora convidada... Eu tô sim. Tava só no mudo aqui, não percebi. Obrigado. Se você... Imagina que a Invita não te pede o serviço alertando aqui, mas se você se posiciona com o seu cliente falando, olha, sobre integridade, sobre confiabilidade, sobre disponibilidade, sobre confidencialidade,
aqui está um NDA, nossos arquivos são... a gente trafega com FTP seguro, tem um site com senha. Se você se posiciona como fornecedor, falando assim, alertando, você fala, porra, esse cara sabe o que está falando. Não é a qualidade só do objeto da prestação de serviço. No teu caso, aquele diagnóstico que você está fazendo para a Invitasol. Você entende? Você está mostrando que tem requerimentos contextuais na prestação de serviço. Ok? E aí, imagina você pedir para a sua TI, Ludmila, não pedir só o relatório com as colunas que você quer, pelo período que você quer, com os parâmetros, mas fala assim, ó, nesse meu pedido aqui, nesse meu requerimento, confidencialidade e disponibilidade é essencial para mim, é primário. O resto é secundário ou não se aplica. Ok, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando é secundário, não quer dizer que não é importante ou não precisa, tá? É secundário, não é inexistente. Tá? Nós vimos vários exemplos, o Renato deu um bom exemplo, quando ele mostrou de uma coisa que podia ser disponibilidade, mas confiabilidade. Acho que era o negócio da net, da Claro, da internet. Aí teve outro exemplo aqui, né? A Daiane falou um, Caio outro, tal. A gente pode ter mais que uma coisa, um requerimento, um item de serviço atendendo a mais que um. Mas eu quero que vocês pensem nisso aí. Só que o primário, ele teria o peso maior e é ele que manda, né? Isso. Às vezes, por exemplo, você pode ter um negócio que a disponibilidade é secundária, porque você não vai acessar todo dia. Mas é muito importante a confidencialidade. Tem, sei lá, o resultado da empresa, tem folha de pagamento, tem dados pessoais de clientes. Aí, ó, dados pessoais de cliente, uau, conformidade, primário. Confidencialidade, primário. Eficiência, para mim, é secundário. Não sei como você vai fazer isso aí. Porque eu sei que eu preciso apertar um botão e resolver meu problema. Então, eficácia, para mim, é primário. Quando a gente cria este protocolo na relação de prestação de serviço, é quase como estabelecer um contrato com parâmetros muito claros. Se você especifica isso, pelo menos conceitualmente, é fácil fazer proposta, é fácil fazer contrato entre partes. E, gente, vamos combinar que no ramo do luto, né, que a maioria das pessoas que estão aqui é do ramo do luto, esses aspectos são muito legais, né, Ludmila? Deve estar essa conversa que vem vindo essa semana sobre isso lá no nosso projeto de transformação digital, esse sino está batendo na nossa cabeça muito bem, né? Muito, muito mesmo. É o tempo inteiro, na verdade, né? Eu vou dar uma sugestão, se vocês não gostam desse carimbo, mas imagina que você faz um pedido de compra para alguém. Olha, gente, isso aqui é tão legal, que se você manda uma tabelinha, se você vai contratar uma floricultura nova para uma funerária, você pode falar de conformidade. Ó, aqui a gente precisa de LGPD e você não pode fazer mala direta com os dados do meu cliente. Ó, você não pode pegar o livro de condolência do velório para fazer mala direta. Sabe essas coisas? Você estabelece relação com isso quando você, de novo, compra assim ou entrega serviço assim. Vale entre empresas e pessoas, empresas e empresas, entre áreas e áreas, tá? É a relação de prestação de serviço. Esse é o ponto desse curso. A relação de prestação de serviço não tem só o requerimento central, tem esses requerimentos que eu chamo de contextuais, não sei nem se é uma boa definição, mas é como eu tenho chamado. E por causa dessa forma, o negócio da mandala é uma bobeirinha, mas está aí funcionando, né? Por último, Cairo, tira essa apresentação, abre uma planilha do Google Planilhas aí. Você tem Excel? Pode ser no Excel? É isso que eu ia falar. Pode né? ser no Excel. Pessoal, olha essa magiquinha. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que legal. Todo mundo reconhece isso aqui, né? Escolhe uma célula aí. Cara, escreve aí. Uma coluna.
requerimento. Na B, esperado. Na C, obtido. Agora escreve o nome dos 7 requerimentos aí. Na coluna A, por favor. Alguém dita aí para ele. Vamos lá, turma. Integridade, confiabilidade. Disponibilidade, confidencialidade, conformidade, eficácia e eficiência. Agora vamos fazer um serviço imaginário aqui. Vamos na esperada e vamos dar uma nota, uma importância de 1 a 5. Olha que legal isso aqui, gente. Qual é o requerimento imaginário aí, Ludmila? Maísa, quer inventar um exemplo? Pode ser, a gente pode inventar um exemplo para a gente seguir aí. Segue, fala o exemplo. No funeral. Funeral, né? Pode fazer do funeral. Numa preparação de corpo, preparação para o funeral. Oi? Um atendimento funeral, né, Renato? Geral. Isso. Então vamos lá. A integridade. Tudo que está incluído no pacote. Desde os ornamentos, a preparação do corpo, tanatopraxia. Integridade é importante? Muito. 4, tá. 5. 5. E a confiabilidade? 5. Gente, ó, não vamos botar tudo 5, tá? Confiabilidade é 5. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se a confiabilidade precisa ser tão grande assim. Por que, Renato? Você acha? Porque eu acho que ele tem que ser íntegro. Agora, confiável... Eu daria um 4, 3. Tem uma dose de improviso muito grande numa preparação de corpo. Então, eu daria um 3 aí, 4 no máximo. 4. Agora, por outro lado, né, se para o cliente é importante, ó, minha avó está naquela sala, eu só vou ver ela depois ali com o paninho em cima, tudo bem, no mínimo 4, vai. O 4. Então põe aí, eu 4. acho também, no mínimo 4. Disponibilidade Disponibilidade, inclusive, é um valor nosso, agilidade. Por quê? Porque o cara vai ressuscitar se você não atender logo? Não. Não, porque o cara vai estragar se você não atender logo. Ok, é uma provocação de brincadeira, porque eu estou tentando fazer o advogado do diabo aqui. É uma ponderação, tá? Confidencialidade. 5 também. É importante. É muito importante. Na verdade, a falta dela é que é perigoso, né? Mas é por causa da LGPD? Hã? É por causa da LGPD, não é? Não. É da moral. Para, também, Renato. né? Não é por causa da LGPD. A LGPD está no conformidade. É essa pegadinha, Ludmila, desculpa. Não, e mais, LGPD não tem para morto, gente. Eu sei, não tem. Mas a gente lida com os dados das famílias. Então, por exemplo... Mas não no atendimento funerário. O filho responsável, a gente tem que exigir o negócio da floricultura, não usar o cara. Então, ok. Me dá uma nota aí para confidencialidade, conformidade. Confidencialidade a falta dela é que é complicado, mas pode pôr... Obrigado, Marisa. Obrigado por participar. Fala o número, não tem problema. Não, põe 4. Porque, assim, a falta é perigoso. Tá bom. Não é uma coisa que o cliente se preocupe, mas quando não acontece, é perigoso. Tá. Assim, falando aqui por mim, se a gente colocar 3 aqui, não quer dizer que isso não vai ser feito, né? Assim, mas não é o que está em mente. Eu colocaria, né? Eu penso que seja 3, assim, sabe? Eu acho que seja 2. Pode pôr. Entendeu? Como prioridade do serviço, para mim só é 2. Não é. Tá. Nós não vamos obrigar. Conformidade, para mim, é 1. Horário assim, amanhã. Fica tranquilo, eu quero mostrar uma dinâmica aqui. Conformidade é 1, não tem nenhuma regra, lei, nada que me... Sabe? Conformidade é caixa, mas tem.
Olha só, Então, mas eu sei o que aconteceu com a LGBT. Cada horror que a gente viu. Você não sabe, Renato, o que os caras fazem com o livro de condolência. Mas não tem nada a ver, a gente não está falando de cerimônia, a gente está falando da preparação. Mas eu tenho uma Lembra coisa disso. importante, Renato. Por exemplo. O funeral não tem a sala de velório? Não, mas a preparação, a gente está falando de preparação daquele indivíduo que faleceu. Preparação, não, a Ludmilla falou do funeral inteiro. Não. Aí na conformidade, por exemplo, se você precisa fazer o taponamento, e você não faz o taponamento direito como tem que ser, isso aí é uma falta de conformidade, não é? Não, acho que aí é integridade. Não. Mas, por exemplo, eu quero dar um exemplo, se a gente está falando do atendimento inteiro, né? A lei diz que, por exemplo, faleceu, a gente não pode pegar o corpo sem o atestado de óbito lá, sem o CBO, na verdade. Então, isso a gente faz, mas é baixo mesmo, porque não tem muita lei regulando, né? Isso. Agora, isso a gente segue, sabe assim? Nós somos palpiteiro, você arbitra esse número aí, só para a gente seguir em frente. 2. Tá bom. Eficácia e eficiência. Eficiência 5, eficácia... Fizemos tudo bem. Para mim é o contrário. É mais importante a eficácia do que a eficiência. Por quê? Não, Renato, porque fazer bem feito a gente faz, mas se você não fizer, por exemplo, a preparação toda corretinha, você pode não compromete o serviço todo, mas o objetivo final a gente tem que cumprir. Não, então, mas lembra que eficácia não obrigatoriamente, eficiência não obrigatoriamente é não fazer rápido. O cara que não é eficiente, não obrigatoriamente ele não faça rápido. Ele faz com muito mais trabalho. Porque está trocado ali. Entendeu? Ali. Então ele pode ir lá, sabe? Ele, em vez de gastar um maço de flor, ele gasta 2 maços de flor para fazer a mesma preparação. Ele, em vez de fazer... Mas ele é eficaz. Fica bonito pra caramba, mas ele desperdiça material. Entendeu? Eu quis dizer isso aí. Ele estava falando a mesma coisa. Porque está trocado ali, ó. Eu fui na sequência da mandala. Eu ditei errado. Foi. Eu concordo com você, Renato. Eu fui na sequência da mandala e pensei exatamente a mesma coisa que você. Então, para mim, ali é 4 e 5. Eficiência é 4? Para mim, eficiência é tipo 2. 3 e 5, né? 3 e 5. 3 ou 3 e 5, tá bom. Tá bom, 3 e 5. Agora, Ludmilla, vocês estão expandindo os negócios para a cidade de Piancó da Serra, onde eu tenho funerária. É lá perto. Aí nós estamos negociando. Aí eu falo assim, ó, não, beleza, deixa comigo, eu só não faço o tanato. Tanato é essencial, né? Eu te entrego um 3 aqui. Ok? Pode escrever. A funerária é minha, eu que vou falar o número agora. Aqui. Tá. Deixa comigo. Deixa comigo. Ligou, vou te dar meu celular, o celular do meu vizinho. Pode deixar que eu vou lá. Se eu não vou, eu tenho um amigo que vem, que eu ligo para ele. Ele normalmente está acordado, dorme tarde. O que você pensa disso? Esse cara tem uma finalidade não. 1. Tá? Aí Não, perdão, gente, eu falei da disponibilidade. Disponibilidade. Eu pulei a linha aqui. Confiabilidade. Não, eu sei, já fiz um monte. O quê? Caixão? Eu tenho um caixão aqui que cabe todos. Não, pera. Não. Eu tenho um amigo aqui que faz, a gente usa um compensado novo. Não, tô dando pistas de que eu sou confiabilidade 2. Se acontecer alguma coisa, sem improvisar. Não, a gente improvisa. Tá. Põe 2 lá na confiabilidade, por favor. Confidencialidade. A senhora está preocupada com isso? Todo mundo me conhece. O cara da floricultura já tem o nome das famílias. Tá tudo não sei o quê. Pode deixar. Não, a senhora tem um negócio de LGPD. Não, eu sei como é que é. A gente manda um e-mail, tudo. Eu tenho conta no Hotmail.
gente... O cara não é confiável. Conformidade. Zero, né? Como assim, LGPD? Não, isso é só para empresa grande. Não. Bota um 2 aí. Tá bom, prometo que eu vou fazer. Olha, às vezes não fica bonito, mas a gente enterra todo mundo no máximo em 2 dias. Pode não ficar muito bonito, não vou mentir para a senhora. Tchau, Felipe, obrigado. Mas eu enterro. Pode deixar. É 5. Perdão. Enterra ainda 2 e 5, né? 1 e 5, né? Aqui a gente não vai cobrar nada a mais, nós vamos usar pouco líquido, a gente tem não sei o quê, o preço eu não reajusto, não sei o quê, tá? Bota 4. Imagina uma situação onde você está declarando o que espera e você conduz suas conversas comigo orientada por esse carimbinho, por essa mandala. Seleciona tudo, incluindo os títulos aí. Obrigado. Clica lá em inserir no menu. No menu, isso. Isso. Aí, no gráfico... Espera um pouquinho. Vê nesses... Não. Você não tem menu em cima? Cara, é que eu não estou entendendo o teu Excel aí, mas eu quero inserir um gráfico radar, do jeitinho que está aí. Aumenta, não. Agora nós vamos brincar de Excel, né? Vai no radar. Isso, só dá clique aí. Pronto. Isso. Olha a mandala do que eu espero e do que o cara entrega. Eu não, acho. A funerária é sua, viu? Tá tudo torto. Isso é um bom exercício, gente. Você está visualizando o que você espera e o que a pessoa vai te entregar. Vale para contratar uma funerária, vale para o relatório, vale para o personal trainer. Esse é meu ponto. E vocês viram que é um clique para tirar esse visual aqui. Vocês estão vendo o que é o esperado, o que é o obtido? Olha como esse cara está devendo em disponibilidade. A única coisa que ele entrega é a eficácia. Ele enterra. Pô, mas isso está valendo pouco para mim. A outra nota que está boa dele aí, qual que é? Conformidade. Hã? Conformidade, ele está na mesma linha da... Exato, obrigado. Quem falou isso? Daiane. Daiane, essa nota tá boa porque bate com o que eu peço. O fato de ser um número baixo é irrelevante. Vocês estão entendendo o que a Daiane falou? Okay. É isso, é o que é combinado, né? Você está pedindo é um 2, eu entrego um 2, está tudo bem, está dentro do escopo. Né? O que eu espero com esse trabalho? Que vocês permeiem as relações de prestar serviço ou de obter serviço. Isso aqui vale para os dois lados, quem recebe o serviço e quem presta o serviço. Que a gente entenda que não é só o objeto central. Isso é muito comum quando a gente encomenda software. Mas há requerimentos que a gente chama de não funcionais ou contextuais, que são esses aí. Mas vale para qualquer prestação de serviço. Vale para o dentista. O dentista é um prestador de serviço. Mas se sai você com a boca aberta no Instagram, desculpa, não pode. Porque o cara quer vender. Tá cheio de doutor da moda ali, né? Eu estou livre, tá tarde, é sexta, estou pronto para vocês comentarem o que vocês quiserem, discutir. Eu não tenho vida pessoal, não tenho amigo, não tenho hobby, eu estou aqui pronto para ficar até...
Eu tenho, pra vocês terem ideia, meu único amigo é o Renato. Brincando. O Renato não é meu amigo. Piora, não, o negócio só piora. Valeu. Ô, Cairo, deleta essa planilha, que eu vou te mandar uma outra versão já com essa imagem, uma imagem dessa aqui. Ok. Pode deletar que eu vou mandar depois pelo Fábio para todo mundo que participou, para quem se interessar, de repente. Ludmila, fala aí alguma coisa, vai. Não, é isso. Eu adorei esse exercício, sabe? Eu acho que serve muito para qualquer tipo de atendimento de relação mesmo, como eu falei, né? Quero muito utilizar isso aqui, agora expandir isso para um treinamento interno aqui, porque a gente consegue, com essa Mandala, enxergar tudo que, como aí você falou, tudo que a gente espera. Então, eu acho que eu adorei mesmo, não conhecia a Mandala. É que eu mesmo que inventei esse termo aí, mas ele é meio só alegórico, não tem mais para ser mnemônico, alegórico de qualquer outra coisa, mas esses parâmetros nunca é evidente, né? Eu melhorei as definições ou eu encurtei para a gente ficar com o negócio palatável. Eu queria perguntar para alguém da minha equipe como a gente pode usar essa mandala ou esse carimbo nos pedidos que a gente recebe dos nossos clientes internos, nossas empresas do grupo. Por exemplo, o Rafael da Unipax pede uma integração nova entre o CRM que ele usa lá e o nosso ERP que ele está implantando. Alguém pode me dar uma ideia de como eu uso esse conhecimento adquirido aqui hoje? Que não é um conhecimento, todo mundo já meio que faz isso. Sabe como a gente faz isso? Assim, ó, faltou falar, pessoal, não esquece, hein? Eu tenho que ter esse negócio protegido por senha, tá? Essa URL... Eu estou lidando com requerimento de confidencialidade, hein? A gente meio que já faz. Eu não trouxe nada novo aqui. O que eu trouxe é uma abordagem organizada, na forma de uma lista com definições, tá? Dito isso, alguém da minha área pode dizer como a gente pode implementar isso aqui para melhorar de alguma forma? Bom, acho, pensando na solicitação que você simulou, né, o Rafael pedindo uma integração, né, fazer bem o que a gente fez aqui, por último, né, listar aqui os requerimentos, né, e pensando junto com ele, né, com relação à integridade. Primeiro, voltar para aquela questão de, ok, o seu CRM tem N módulos aí. O que para você é essencial, Rafael, que você, nessa integração, tem que levar? Não, cara, o que tem que levar são os negócios do funil X que se transformem em contratos lá dentro do sistema. Ok, então... Tudo bem, isso é o objeto do serviço prestado. Isso. Agora, como é que você aborda o contextual nessas 7 coisas da nossa mandala? Olha... Posso dar uma ideia? Pode dar pedrada se não gostar. A gente pode implementar esse carimbo aí, daquelas 7 com o primário e o secundário. Sabe onde a gente pode implementar isso? Até com o combinho? No card do Gira. Verdade. Pode ser. Não sei se é bom. Podemos testar. Aliás, quem está cuidando disso aí pode fazer essa surpresa para o Fábio. Hein? Fala, quem mandou ele não assistir o curso. Não sei o que vocês acham. Isso não é uma listinha, um campo adicional com combinho box no Gira? Pode ser, não sei. Ou quando a gente pede para um cara especificar, a gente manda essa tabelinha para ele, fala, ou a gente discute e preenche com ele. Isso para... Olha, o que a gente entende por confidencialidade, o que a gente entende por integridade, Obrigado você, Ludmila. Obrigado pela ajuda, pela participação. Obrigadão. O que a gente entende? A gente entende por eficiência isso, tal. E aí ajuda, convida o camarada a responder.
orientado pela gente. Nós estamos guiando a conversa por esses parâmetros. E aí a gente materializa isso no Gira. Não sei, onde vocês quiserem. E isso cai em um ponto, Átila, que você comentou de mostrar para o cliente como uma espécie de comprador, entre aspas, desse serviço, comprar um serviço assim, né? Porque se a gente não orientar o cliente, para ele sempre vai ser eficácia 5 e o resto que se dane, assim, ele não tem noção da eficiência que está envolvida, às vezes, no processo. Se a gente não pensa nisso, é eficácia 5 e não se fala em mais nada. Uhum. E aí depois a gente só lembra, esqueci de te falar, tem que ser protegido por senha. Esqueci de te falar, não, agora temos que envolver o advogado, porque não pode ter o nome, endereço, a rede tem, entendeu? Por quê? Porque é um requerimento de conformidade ou de confidencialidade que a gente não pensou no começo. A Elaine está congelada, não sei se ela está dormindo. Gente, obrigado. Eu acho que o Fábio esqueceu de divulgar para fora da empresa. Será? Caio, vocês mandaram? Não, o convite foi para centenas. Umas 4 pessoas, foi. Muita gente. Na lateral aqui dá para ver todo mundo que era para estar presente no estado. Tinha pelo menos mais umas 60 pessoas, Átila. Chegou até isso? Não, mas tinha convite. Aí quando a gente dá aquele curso de girafa, de comunicação não violenta, vem 200. Quando fala de chat GPT também, né? Talvez se você tivesse um curso de Instagram, aí a galera viesse em peso, entendeu? Já falei, chopp e amendoim, você resolve esse problema, vai se lá. Ai, meu Deus. Chat GPT. Falou, Renato. É a mesma lista de convidados que eu uso fixamente, só adicionando, né, novas pessoas. Pessoal, vou indo também, tá? Boa noite para vocês. Tchau, Obrigado, Átila. Obrigado, igualmente. Tchau. Pessoal, também está indo. Pessoal, vou indo também. Bom final de semana. Tchau. Bom fim de semana. Átila, obrigado pela palestra. Muito boa. Imagina, Legal. Nada novo, né? Só um jeito de pensar, não é nada novo. Beleza. Tchau para vocês. Obrigado pela ajuda aí, pelas conversas.